Paz e áudio para os irmãos. Meus irmãos, eu lancei um vídeo aí, algum tempo atrás aí, onde eu afirmei que Yaucha, ele nasceu no mês de junho. Se eu não me engano, foi no dia 19 de junho que eu falei que ele nasceu. Mas por que eu fiz essa afirmação? Porque os astrônomos, eles mostram que houve uma conjunção no ano 2 antes do Mashiach. E essa conjunção aconteceu no mês de junho, uma conjunção entre o planeta Júpiter e o planeta Mercúrio. Nós sabemos que o planeta Júpiter ele é chamado de planeta rei. E o planeta Mercúrio também ele tem um significado. Ele é reconhecido como aquele que traz a palavra. Por isso que no livro de Atos, capítulo 14, versículo 12, fala que Paulo e Barnabé, quando eles estavam pregando ali em Atenas ali, o pessoal começaram a querer adorá-los, porque eles fizeram um milagre ali, e aí o pessoal queria oferecer sacrifício para eles e começaram a adorá-los. E o pessoal chamou a Paulo de Mercúrio, porque é aquele que trazia a palavra. E chamaram a Barnabé de Júpiter. Júpiter é conhecido como o planeta rei. Então aconteceu uma conjunção no ano 2 antes do Mashiach, no mês de junho. E aí, através desse sinal, foi que eu cheguei nessa conclusão. Eu cheguei nessa conclusão porque Yaucha é conhecido como a palavra do Eterno. E Yaucha também é conhecido como o rei. Ele é o rei dos reis. Então, ali eu entendi que seria um sinal que o Eterno estaria dando que iria nascer a palavra aqui na terra. Iria nascer o rei de toda a terra, que é Yaucha. Então nós deduzimos que a data do nascimento de Yaucha seria ali. Mas hoje eu não tenho coragem mais de afirmar isso. Por quê? Porque eu aprofundei nessa questão aqui para me chegar ao entendimento correto de quando foi que Yaucha nasceu. E aí, hoje eu não tenho coragem mais de afirmar que Yaucha nasceu no mês de junho. Pelo contrário, eu cheguei ao entendimento de que ele nasceu foi no mês de outubro. E aí eu vou estar mostrando aos irmãos o porquê disso. Então o que acontece, irmãos? Eu já até mandei tirar esse vídeo aí do canal Atalaia de Al. Porque agora, com esse estudo aqui, que eu vou passar para os irmãos hoje, eu nem ia gravar esse vídeo, eu ia guardar isso só para mim, mas depois eu resolvi passar para os irmãos. Porque tudo aquilo que o Eterno está me mostrando, eu quero passar para os irmãos. Então, irmãos, nesse estudo aqui nós vamos estar usando unicamente a Bíblia, unicamente as Escrituras, e vamos estar usando a história. Nós vamos estar usando esses dois fatores aí, as Escrituras e a história. Por quê? Porque a Bíblia, as Escrituras, ela anda junto com a história. Eu já mostrei várias profecias no livro de Daniel ali, que sem olhar na história, não tem como entender essas profecias. Porque as profecias, elas mostram datas para acontecer. Então, descobrir a data do nascimento de Yaucha é importante? É. Mas o mais importante é descobrir o dia da sua morte. Por quê? Porque se nós descobrirmos o dia que Yaucha morreu, nós temos que calcular agora somente mais 2000 anos para frente, para poder ele voltar nas nuvens. E Yaucha já deixou isso muito claro quando ele fala sobre a parábola do bom samaritano. O bom samaritano ali era ele, que pegou um homem caído na beira da estrada, que estava machucado ali, levou ele até uma hospedaria e entregou 2 denários para o dono da hospedaria. E falou com o dono da hospedaria: na minha volta, se faltar alguma coisa aí, você tratando aí, cuidando dele, se faltar alguma coisa, na minha volta, eu te recompenso, eu te pago. Então ali, o bom samaritano é Yaucha, e ele fala da sua volta. Mas quando é que ele vai voltar? Ele entregou 2 denários. Um denário, nas Escrituras, eu vou colocar o rodapé da Bíblia ao meio para vocês verem. Um denário equivale a um dia de trabalho. Um dia de trabalho. E Yaucha entregou 2 denários. Ele não entregou 3 denários, nem 4 denários, nem 1 denário. Ele entregou 2 denários. Ele estava deixando para nós uma pista de quando é que ele ia voltar. Um denário equivale a um dia de trabalho. E um dia na Bíblia é como 1000 anos. Vou colocar aí o livro de Pedro aí e o livro de Salmos para vocês verem. Então, um dia na Escritura é como 1000 anos para o Eterno. 2 dias, então, equivale a 2000 anos. E Yaucha estava mostrando que ele iria voltar depois de 2000 anos. Depois de 2000 anos, seria como? Seria a partir do seu nascimento ou a partir da sua morte? A partir da sua morte é que seria contado os 2000 anos, porque a partir da sua morte é que nasceu a igreja do Mashiach. Então, é importante sabermos a data do nascimento de Yaucha? É, mas o mais importante é sabermos a data em que ele morreu.
Em que ano que Yausha morreu, Romilson? Isso aí nós já descobrimos agora através dos pesquisadores aí. Então, a data do nascimento apenas vai confirmar a data da sua morte. Então, é por isso que eu vou fazer esse estudo aqui para os irmãos, porque eu quero mostrar quando é que ele nasceu, para confirmar o dia em que ele morreu. Yausha morreu no ano 30, no dia 7 de abril. Vou colocar o documento aí para vocês verem, os pesquisadores mostrando. Então, ele morreu no dia 30 depois do Mashiach, né? No ano 30 depois do Mashiach, no dia 7 de abril. Então, agora nós vamos partir para o estudo mostrando a data do nascimento de Yausha, que é no mês de outubro. Ele nasceu na festa dos tabernáculos. Quero mostrar isso dentro da escritura para os irmãos, ok, meus irmãos? Então, meus irmãos, antes de eu mostrar para os irmãos a data em que Yausha nasceu, eu quero dizer o seguinte para os irmãos. Yausha morreu numa sexta-feira. E o único ano que bate o dia 15 de Nissan, o dia 15 de Abib, numa sexta-feira, é o ano 30 e o ano 33. No livro de Lucas capítulo 23 e versículo 24 e Marcos 15 e versículo 42, mostra que Yausha morreu numa sexta-feira. E o único ano em que o dia 15 de Abib, porque ele morreu no dia 15 de Abib, o dia 15 de Nissan, o único ano em que o dia 15 de Nissan cai numa sexta-feira é o ano 30 e o ano 33 depois do Mashiach. O ano 33 pode descartar. É igual eu falei naqueles outros vídeos lá. Por quê? Porque Yausha não pregou 3 anos como afirma o quarto evangelho. Yausha pregou só menos de um ano. Vou mostrar aqui que Yausha pregou menos de um ano. Eu até achava que ele tinha pregado um ano. Então eu falava, Yausha pregou no máximo um ano. Mas hoje eu entendo que ele pregou só 6 meses. Tem mais isso aqui ainda, irmãos. Nos outros vídeos lá eu falei, não, Yausha pregou um ano. Mas ele não chegou a pregar um ano. Ele pregou só 6 meses. Então tem mais esse detalhe aqui que eu quero mostrar para os irmãos. Então o ano que bate, que cai numa sexta-feira, o dia 15 de Nissan, o dia 15 de Abib, é o ano 30 e o ano 33. O ano 33 já está descartado, que Yausha não pregou 3 anos. Porque Yausha, ele vivenciou só uma Páscoa e morreu nela. Se você ler o livro de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que Yausha não vivenciou 3 Páscoas como afirma o quarto evangelho. E eu já mostrei em vários vídeos aí que o quarto evangelho é herético, ele tem que ser descartado, ele contradiz os outros 3. Ele contradiz Mateus, Marcos e Lucas. Então Mateus, Marcos e Lucas fala que Yausha vivenciou só uma Páscoa e morreu nela. O quarto evangelho fala que ele vivenciou 3 Páscoas, está fora. Então Yausha não pregou 3 anos como afirma o quarto evangelho. O quarto evangelho fala que ele vivenciou 3 Páscoas, 3 anos. Ele pregou então menos de um ano, ele pregou só 6 meses. Eu vou mostrar para os irmãos que Yausha pregou 6 meses e João Batista 6 meses. Melhor, corrigindo para os irmãos, João Batista pregou 6 meses e Yausha pregou mais 6 meses, completando um ano. Entendeu, irmãos? Então, eu vou adentrar aqui agora nesse estudo e os irmãos vão ver o quanto é tremendo a palavra do Eterno. Que agora nós vamos usar as escrituras e a história para mostrar o nascimento de Yausha e para confirmar o ano da sua morte, que é o ano 30, no dia 7 de abril. Então a primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: o nascimento de João Batista, seu nome é Yaohana. O nascimento de Yaohana e o nascimento de Yausha foi programado pelo Eterno no seu calendário. Como eu disse em vários vídeos aí, o Eterno é o maior matemático do universo. Ele calculou tudo. Então o nascimento de Yaohana, João Batista, o seu nascimento foi programado para acontecer no dia certo. E o nascimento de Yausha e a sua morte também foi programado para acontecer no dia certo. Yausha teria que morrer quando completasse 4.000 anos, partindo lá da queda de Adão até Yausha morrer. Quando Yausha morresse, estaria completando 4.000 anos no prego. Passando-se mais 2.000 anos para frente, chegamos no ano 6.000. Yausha tem que descer nas nuvens para poder estabelecer o milênio. Por quê? Porque o Eterno falou, o homem vai trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Vai plantar a terra durante 6 anos e deixar a terra descansar no 7º ano. O 7º ano é o ano do descanso. Então Yausha vai vir, quando completar 6.000 anos, ele vai vir nas nuvens para estabelecer o reino milenar. Aí chegou-se o 7º milênio, o milênio do descanso. Tá entendendo, irmãos? Então tá tudo programado pelo Eterno. Por isso que Yausha ficou 6 horas
pregado no madeiro. E quando foi para completar a 7ª hora, ele foi tirado de lá. Ele descansou, entendeu? Então está tudo programado. Então vamos lá. E Elcana, ele teria que nascer 6 meses antes de Yauxa. Onde está isso? Livro de Lucas, vou estar lendo para os irmãos aqui, ó. Lucas capítulo 1, versículo 26. Aqui diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado pelo Criador a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, seu nome é Iusfe, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria, Miriam. Agora presta atenção, irmãos, eu vou ler um versículo anterior, que eu vou ler o capítulo 1, versículo 23 em diante. Completando os dias do seu ministério, voltou para casa. Estou falando de Zacarias, pai de João Batista. Algum tempo depois, Isabel, sua esposa, concebeu. Ela ficou grávida. E se manteve oculta por 5 meses. Está vendo aí? Dizendo, isto fez por mim e quando se dignou retirar o meu opróprio perante os homens. Ela era estéril. E aí o Eterno fez com que ela se engravidasse. Agora, no 6º mês da gravidez de Isabel, o anjo Gabriel foi enviado à pessoa de Miriam, pessoa de Maria. E aí ele falou para Maria, você vai ficar grávida agora e vai dar à luz a uma criança. E ele será chamado Filho do Altíssimo. E você vai pôr o nome dessa criança de Yauxa. Então o que acontece? Quando Maria engravidou, ficou grávida, Isabel já estava grávida de 6 meses. Por quê? Porque João Batista iria pregar 6 meses e Yauxa iria pregar mais 6 meses. Então a pregação dos dois dura 1 ano. Tem que juntar a pregação de João Batista com a pregação de Yauxa para dar 1 ano de pregação. E foi por isso que João Batista nasceu 6 meses antes, porque ele é aquele que vem aplanando o caminho, é ele que vinha preparando o caminho para a chegada de Yauxa. Então ele tinha que ser mais velho do que Yauxa, e ele era mais velho do que Yauxa 6 meses, mostrando que ele ia pregar só 6 meses, e Yauxa ia pregar mais 6 meses. Entendeu, irmãos? Por isso que ele é mais velho do que Yauxa 6 meses. Então eu vou mostrar isso para os irmãos. Então dando continuidade aqui, meus irmãos, eu vou virar para o quadro aqui para me mostrar algo para os irmãos. Quando João Batista começou a pregar, ele tinha 30 anos. E Yauxa, então, tinha 29 anos e 6 meses. Porque João Batista é 6 meses mais velho que ele. Então, João Batista começou a pregar com 30 anos. Agora você vai me perguntar, Romilson, por que João Batista começou a pregar com 30 anos? Porque no livro de Números, capítulo 4... versos 30, aqui ó, vou estar lendo para os irmãos. Aqui mostra que para um profeta, um sacerdote e um profeta começar o seu ministério, eles teriam que começar com 30 anos. Eles não poderiam começar com menos. Lá em Israel, uma pessoa era considerada de maior a partir dos seus 30 anos. E um profeta e um sacerdote só poderia começar o seu ministério a partir dos 30. Então João Batista e Elcana começou o seu ministério com 30. E Yauxa estava esperando ele terminar os 6 meses de pregação dele, para depois ele começar o seu ministério também com 30. Por isso que no livro de Lucas fala assim, ele tinha por volta 30 anos de idade. O livro de Lucas fala isso, se eu não me engano, é o capítulo 3. Fala que Yauxa, quando foi emergido, foi batizado, ele tinha por volta dos seus 30 anos. Na verdade, ele tinha 30 anos. Então, o profeta e o sacerdote só pode começar o seu ministério com 30 anos. Onde está isso? Números capítulo 4, versículo 30 diz assim, farás o recenseamento de todos os homens de 30 a 50 anos, em condições de fazer o serviço militar, e que farão o serviço da tenda da reunião. Então, para começar o serviço lá na tenda, lá no templo, ou para começar um ministério de profeta, a pessoa teria que ter 30 anos de idade. Por isso que o Eterno programou tudo. Agora eu quero chegar então, meus irmãos. Eu quero chegar agora no mês em que Yauxa nasceu. Mas primeiro, para chegar no mês que Yauxa nasceu, nós temos que ver em que mês João Batista, em que mês Elcana nasceu. Aí os irmãos vão entender essa questão. Para chegarmos no mês em que Yauxa nasceu, nós temos que entender primeiro em que mês João Batista nasceu. E nós vamos ver isso agora no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante.
Antes de nós lermos Lucas capítulo 1, versículos 5 ao 13, nós vamos estar lendo 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 7 em diante. Por quê? Porque a nossa finalidade aqui é descobrirmos quando é que Isabel ficou grávida e quando é que nasceu João Batista, para depois nós descobrirmos quando é que Alcha nasceu. No livro de 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 7, fala dos sacerdotes que serviam no templo. Zacarias, pai de João Batista, ele era um sacerdote. E ele tinha um turno que ele trabalhava lá no templo. Ele servia lá no templo durante esse turno seu. No livro de 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 27, fala de 24 turnos. E nesses 24 turnos, tinha 24 turmas, tinham 24 classes de sacerdote que trabalhava. Cada classe trabalhava um turno. Nós vamos descobrir o turno de Zacarias. Qual foi o turno que ele trabalhou? Porque cada turno ele começava em dado mês. Tinha um mês certo para começar aquele turno ali. Aquela classe de sacerdotes ali tinha um mês certo para eles trabalhar nele. Então é isso que nós vamos ver. Então aqui, ó. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 7, diz assim: a primeira sorte saiu para Joiarem. Isso aqui é as turmas que foi chamada para trabalhar lá. A primeira turma saiu para a turma de Jeoaraib. Esse nome aqui é difícil de falar. A segunda para Gedaias. A terceira turma para Harim. A quarta para Zeorim. A quinta para Mequias. A sexta para Miamim. A sétima para Ragoz. A oitava para Abias. Aí se eu for lendo aqui, vai falar de 24 turmas. Mas eu vou só até a oitava. Eu vou ler só até a oitava. A oitava fala da turma de Abias. Por que eu peguei a turma de Abias? Porque Zacarias, pai de João Batista, pertencia a essa classe aí. A classe de Abias. E a classe de Abias, ela começava a trabalhar em que mês? É aí que está a questão. Aí nós temos que pegar aqui agora o seguinte. O ano hebraico começa no mês de Nissan, no mês de Abib. Então, a primeira turma começou a trabalhar no mês de Abib, no mês de Nissan. E aí foi dando sequência. E aí aqui diz que Zacarias, pai de João Batista, ele pertencia à classe de Abias. Porque cada turma trabalhava 15 dias. Cada turma ali trabalhava 15 dias dentro do templo. Então, o que acontece? Zacarias pertencia à oitava classe. Então, nós temos que pegar 8 vezes 15. O primeiro dia era o dia da preparação. Depois eles trabalhavam mais 14 dias. Vou colocar na tela aí agora para vocês verem a soma aí, ó, a página aí. Aí os irmãos quiserem parar o celular aí na sua casa, a televisão, os irmãos podem ler. Os irmãos vão ver aí, ó, o autor desse estudo aí também chegou a essa conclusão. Então o que ele fez? Ele pegou 8 classes e somou vezes 15 dias. Vezes 15 dias vai dar 120 dias. 8 vezes 15 dias vai dar 120 dias. O calendário hebraico, ele é constituído de 30 dias. Eu já mostrei isso em vários estudos aí. Eu pego lá atrás lá e mostro lá que ele chorou Moisés durante um mês. Aí depois lá na frente fala que eles velaram um outro defunto lá durante 30 dias. Por quê? Porque o calendário do Eterno, Velho Testamento, ele é de 30 dias. E a cada 6 anos eles acrescentavam 30 dias a mais, porque ficava defasado. Aí a cada 6 anos acrescentava-se 30 dias no calendário hebraico e ele se alinhava novamente com o calendário gregoriano, que é o calendário que nós usamos hoje. Então você tem que fazer o quê? Zacarias pertencia à turma de Abias. Você tem que pegar 8 vezes 15, dá 120 dias. 120 dias começando no mês de Abib. O mês de Abib é o mês de... Começou ali no mês de março, cai entre março e abril. Março, aí vai abril, maio, junho, julho. Viu aí? Então, o que acontece? Março, abril, maio, junho, julho. No mês de julho, era o dia em que Zacarias estava trabalhando, que ele pertencia à oitava classe. No mês de julho, na parte final do mês de julho, é que ele estava lá dentro do templo trabalhando. Vou ler agora Lucas capítulo 1, versículo 5, para os irmãos entenderem.
Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Viu aí agora que ele pertencia à classe de Abias, que nós lemos lá no livro de 1 a Crônicas lá? Então, Zacarias pertencia à classe de Abias aí, ó. Tá vendo? Zacarias da classe de Abias. Sua mulher descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Ial, e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e status de Ial. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que ao desempenhar as funções sacerdotais diante do Criador, no turno da sua classe, no turno da sua ordem, alguns pessoas falam assim, no turno da sua ordem, ele estava trabalhando então no turno da classe de Abias, que começava no mês de julho. Tá vendo aí, irmãos? Começava no mês de julho. Coube-lhe por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário de Ial para oferecer incenso. Toda a assembleia do povo estava fora, em oração na hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo de Ial, de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Disse-lhe, porém, o anjo: não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Elrana. Então ela ficou grávida no mês de julho. Entendeu, irmãos? Vou colocar o documento na tela agora de novo e vocês fazem o cálculo aí, ó. O primeiro dia era o dia da preparação. Eles trabalhavam mais 14 dias. 15 dias ao todo eles trabalhavam, cada classe. Ele é da classe de Abias. A classe de Abias é a 8ª classe. O ano de Israel começa no mês de Nissan. Tá entendendo, irmãos? Então começava ali, ó, no mês de março, abril, maio, junho, julho. Por quê? Porque é 8 vezes 15 dias, são 120 dias. O mês é de 30 dias. O mês no calendário hebraico é de 30 dias. Então, Zacarias estava trabalhando no mês de julho, quando o anjo Gabriel apareceu para ele e falou: sua mulher está grávida, mês de julho. Aí então, o que acontece agora? Mês de julho. João Batista nasceu em que mês então? Mês de julho. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. João Batista então nasceu no mês de abril. Por isso que tem vários pesquisadores aí que falam que João Batista nasceu no mês de abril. Vou colocar aí agora um documento aí na tela aí, ó, das Testemunhas de Jeová, que eles é bom para fazer essas pesquisas também, eles são bons para fazer. Só que eles estão enganados porque eles ainda acreditam no quarto evangelho, aí não tem como eles chegar a uma conclusão exata, porque Yahshua não pregou 3 anos. Mas vou pôr na tela aí para vocês verem aí, ó. Eles mostrando que João Batista nasceu na primavera e nasceu no mês de abril. Então agora nós descobrimos o mês em que João Batista nasceu. Nós descobrimos o mês que Isabel ficou grávida e descobrimos o mês que João Batista nasceu. João Batista nasceu em abril. Então João Batista teria que começar a pregar em abril, na primavera. Eu vou mostrar o documento aqui. Daqui a pouco as Testemunhas de Jeová também, eles também viram isso. Então, irmãos, até aqui eu espero que os irmãos entenderam, né? Então agora que nós descobrimos que Isabel ficou grávida no mês de julho e que João Batista nasceu no mês de abril, nós vamos descobrir agora em que mês nasceu Yahshua. Ok, meus irmãos? Então veja bem. Isabel ficou grávida no mês de julho e João Batista nasceu no mês de abril. Então nós vamos contar agora 6 meses. Por quê? Porque Maria ficou grávida quando Isabel já estava grávida de 6 meses. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Então Maria ficou grávida quando Isabel já estava grávida de 6 meses. Então vamos lá agora. Isabel ficou grávida no mês de julho. Aí nós vamos lá. Julho, né? Aí nós vamos contar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Aí, entendendo, irmãos? Então Maria ficou grávida no mês de janeiro. Aí agora o que acontece? Uma gravidez ela é de 9 meses. Agora vamos começar agora. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Yahshua provavelmente nasceu no finalzinho de setembro ou início de outubro. Eu acredito que ele nasceu no início de outubro. Por quê? Porque eu creio agora que ele nasceu na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, no nosso calendário, ela cai
no finalzinho de setembro para início de outubro. Tem ano que ela cai no finalzinho de setembro, tem ano que ela cai no início de outubro. Eu acredito, na maioria das vezes é no início de outubro que cai a festa dos tabernáculos para nós no nosso calendário. No calendário deles é no mês de Tishri que cai a festa dos tabernáculos. Ela começa no dia 15 de Tishri, com a lua cheia, e dura 7 dias essa festa. Então, eu creio que Yahusha nasceu agora na festa dos tabernáculos. Eu vou explicar o porquê que eu creio, irmãos. Porque no livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo, deixa eu até ver se eu acho essa passagem aqui para me ler para os irmãos aqui, ó. Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, irmãos, capítulo 5, versículo 1 aqui diz assim, ó. Sabemos com efeito que se a nossa morada terrestre, essa tenda, ou seja, algumas pessoas vão falar, esse tabernáculo for destruído, teremos no céu um edifício, obra do Criador, morada eterna, não feito por mãos humanas. Aqui ele está falando que está se referindo ao nosso corpo como uma tenda, como um tabernáculo. Por quê? Porque existia a festa dos tabernáculos, existia a festa das tendas. Ela acontecia durante 7 dias. Então o meu corpo, ele é um tabernáculo, ele é uma tenda. E o que aconteceu com Yahusha? Ele era um ser celestial. E aí ele veio para a terra e assumiu um corpo de carne. O que ele fez? Ele tabernaculou entre nós. Melhor traduzindo para os irmãos. Ele tabernaculou. Ele passou a habitar dentro de um corpo, como o nosso, um corpo de carne. Está entendendo? Então, possa ser não, eu tenho plena certeza que ele nasceu na festa dos tabernáculos, porque ele é o Filho do Eterno, que era um ser celestial, tabernaculou e passou a habitar entre os homens. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 21, olha o que diz aqui, ó. Vou ler mais esse versículo aqui para os irmãos. 21, versículo 3, que diz assim: Eis a tenda do Criador com os homens, ele habitará com eles, eles serão o seu povo, e ele, o Criador, com eles será o seu Criador. Eis a tenda, eis o tabernáculo do Criador com os homens. Está falando da igreja. Porque lá no Velho Testamento o Eterno mandou Moisés fazer um tabernáculo. E falou, você vai fazer um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vós. Aquele tabernáculo é um tipo do nosso corpo. Paulo diz que tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. O tabernáculo lá tinha três partes ali. O Santo dos Santos, o Santo Lugar e o átrio exterior. O tabernáculo era igual ao templo de Salomão, tinha 3 partes. Então, o tabernáculo de Moisés era uma tipologia do nosso corpo. Apocalipse 21, versículo 3 fala, eis o tabernáculo do Criador com os homens. Ele habitará com eles e eles serão seu povo. Então, Yahusha era o tabernáculo do Criador nessa terra, quando ele estava fazendo a obra. Então, Yahusha nasceu quando? Yahusha nasceu no início do mês de outubro, na festa dos tabernáculos. Tem até uma tradução que fala que Maria colocou Yahusha numa manjedoura. Tem uma outra tradução, aquela Bíblia Peshita, vou colocar ela na tela aí. Ela fala que Maria colocou Yahusha numa tenda. E é interessante que fala que eles não tinham lugar para poder posar. E aí ela pegou e colocou a criança numa tenda. Possa ser que eles estavam na festa das tendas. Porque a festa das tendas ali, a festa dos tabernáculos, era uma peregrinação que eles faziam todo ano. Então ali, quando Yahusha nasceu, fala que teve um recenseamento. O rei lá mandou fazer um recenseamento, uma contagem de pessoas. Então possa ser que ele aproveitou essa festa para poder fazer o recenseamento. E aí José e Maria começou a viajar então lá para a cidade lá onde José nasceu para poder dar o nome dele lá nesse recenseamento. Então, irmãos, está tudo interligado. Eu creio que Yahusha, então, nasceu no início do mês de outubro. Ok, irmãos? E João Batista nasceu no mês de abril. Então, agora, vamos chegar na questão aonde eu quero agora, viu, irmãos? Então, irmãos, agora eu quero mostrar para os irmãos aqui no quadro o ministério de João Batista, quando foi que ele começou, e o ministério de Yahusha. Quero mostrar quando começou o ministério de João Batista, quando foi que ele terminou, e depois começou o ministério de Yahusha, e quando foi que terminou o ministério de Yahusha. O ministério de Yahusha terminou com ele morrendo lá no Madeiro, dia 7 de abril do ano 30. Vamos lá agora. Então veja bem, Yahusha, João Batista, seu ministério
começou então em abril. Ele pregou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tá vendo aí, irmão? Ó. Vamos somar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então João Batista pregou 6 meses. E aí, quando ele pregou 6 meses, aconteceu o quê? Aconteceu que Yaucha agora estava completando seus 30 anos. Lembra que eu mostrei que Yaucha tinha 29 anos e 6 meses quando João Batista começou a pregar? João Batista começou a pregar com 30 anos, porque um profeta só pode começar o seu ministério com 30 anos. O livro de Números, capítulo 4, fala sobre isso, capítulo 4, versículo 30. Então, quando João Batista completou 30 anos, ele começou a pregar no mês de abril. Ele pregou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Ele tinha que parar, por quê? Porque a Yaucha agora estava completando 30 anos, então ele tinha que sair de cena para Yaucha entrar e pregar os seus 6 meses. Aí acontece o quê? Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Depois que João Batista foi preso, veio Yaucha para a Galileia, proclamando o evangelho do Criador. Viu aí? Então, Yaucha foi para o deserto setentado, ele foi emergido, ele foi para o deserto setentado. Aí ele esperou o Eterno providenciar a prisão de João Batista. João Batista caiu na cadeia, porque tudo era plano do Eterno. João Batista foi preso. Então, Yaucha começou o seu ministério. Por quê? Porque não pode ter 2 profetas fazendo uma mesma missão. Por isso que eu falei que cada um trabalha na visão da era. O Eterno levanta uma pessoa para a visão daquela era. Na era de Paulo era Paulo. Na era de João Batista era João Batista. Na era de Yaucha era Yaucha. É um de cada vez. Por isso que Eliseu esperou Elias sair de cena para ele entrar. Então, um era profeta. O outro não podia entrar os dois, ter 2 ao mesmo tempo. Esperou um sair. Então, o que acontece? Yaucha esperou João Batista ser preso para ele poder começar a pregar. Não é igual o 4º evangelho, no capítulo 3, que fala que João Batista batizava de um lado e Yaucha batizava do outro. Isso é mentira. Esse livro aí é imundo, tem que jogar ele para fora. Yaucha jamais ia competir com João Batista, porque João Batista estava preparando o caminho para ele. Então Yaucha tinha que deixar ele terminar o seu ministério, que ia durar 6 meses. Quando terminou os 6 meses, ele foi preso. E aí fala, depois que João Batista foi preso, veio Yaucha da Galileia, veio Yaucha para a Galileia, proclamando o evangelho do Criador. Aí ele começou a pregar. Então Yaucha começou a pregar quando? Yaucha, o seu ministério então começou. João Batista pregou o mês de setembro todo, Yaucha nasceu no mês de outubro, então Yaucha começou a pregar. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Morreu no dia 7 de abril, 6 meses. Tá vendo? Se Yaucha tiver nascido no dia 7 de outubro, completou aqui, ó, certinho. Entendeu? Então Yaucha nasceu bem no início de outubro, na festa das tendas, ou tabernáculo, se você quiser chamar. Algumas traduções falam tendas, outros falam tabernáculo. Estou escrevendo errado aqui, né? Então, Yaucha nasceu na festa dos tabernáculos, na festa das tendas. E ele pregou 6 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Morreu dia 7 de abril do ano 30. Ó, vou colocar o documento na tela aí para vocês verem. Então, os irmãos, agora viu o quanto a história é tremenda quando você pega a história e a Bíblia? Magnífico. Agora nós entendemos, então, em que mês que Yaucha nasceu. Yaucha nasceu na festa dos tabernáculos, na festa das tendas, no mês de outubro. João Batista pregou 6 meses e Yaucha pregou 6 meses. Agora eu quero mostrar o ano em que João Batista começou o seu ministério. E quero mostrar o ano que Yaucha terminou, que é o ano 30 depois do Mashiach, que foi dia 7 de abril. Então vou pegar agora o livro de Lucas. Vou pegar o livro de Lucas para nós chegar nesse cálculo aí, ok, meus irmãos? Então em Lucas, capítulo 3, versículo 1 em diante, nos mostra o ano em que João Batista começou a pregar. Vou estar lendo aqui. Aqui diz assim: no ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes tetrágrado da Galiléia, seu irmão Filipe tetrágrado da Itureia e da Trascolite, Lissânias, aí vem, tetrágrado de Abilene, sob pontificado de Anás e Caifás. A palavra do Criador foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui, João Batista foi chamado lá no deserto para pregar. Ele foi chamado em que ano? No ano 15º
do Império de Tibério. Tibério foi eleito no dia 18 de setembro do ano 28 a 18 de setembro do ano 29. Então, o reinado de Tibério, ele começou em 18 de setembro do ano 28 e foi a 18 de setembro até o ano 29. Tá vendo aí? Então durou do ano 28 ao ano 29. Do mês de setembro do ano 28 ao mês de setembro do ano 29. Foi aí que João Batista foi chamado para pregar. E nós sabemos que João Batista, ele começou o seu ministério em abril, no mês de abril. Não foi isso que eu mostrei para os irmãos? Então, o que acontece agora, irmãos? Então, Yaucha começou a pregar quando? Yaucha começou a pregar em outubro. Ele começou em outubro do ano 29 e foi até abril do ano 30. Tá vendo aí, irmãos? No mês de outubro do ano 29, Yaucha completou 30 anos. E aí ele começou o seu ministério aqui, ó. Em outubro do ano 29, aqui ele já estava completando. É porque eles não sabem a data exata do mês que ele nasceu. Mas nós sabemos agora o mês que ele nasceu. Ele nasceu foi no mês de outubro. Então no ano 29, depois do Mashiach, no mês de outubro, Yaucha completou 30 anos. Aí ele pegou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E no dia 7 de abril, foi o mês que ele morreu. Tá vendo então aí, irmãos? Vou colocar o documento mais uma vez na tela, mostrando que ele morreu no dia 7 de abril do ano 30. Então aqui agora está decifrado. Os historiadores mostram que João Batista ele foi chamado para pregar. Ele foi chamado lá do deserto, ele foi chamado para pregar do ano 28 para o ano 29. Ele foi chamado do mês de setembro do ano 28 para o mês de setembro do ano 29. E ele começou a pregar quando? Em abril. Nós já vimos aí que foi em abril. E Yaucha então começou a pregar quando? Quando João Batista parou de pregar. João Batista parou de pregar, finalizando ali o mês de setembro. No final do mês de setembro, para o início do mês de outubro. Porque aí ele cedeu a vez para Yaucha. Yaucha começou a pregar então no mês de outubro. Pregou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. No dia 7, pregou março todinho. No dia 7 de abril ali, ele estava terminando a sua pregação. 6 meses então, porque tudo indica que ele nasceu no iniciozinho do mês de outubro. Talvez ele tenha nascido até no dia 7 de outubro para completar os 6 meses aqui, ó. E ele nasceu na festa das tendas. Agora eu quero chegar com os irmãos na questão que eu falei com os irmãos. Que questão? Então, para nós terminarmos esse estudo, irmãos, eu vou estar lendo aqui Lucas capítulo 4, versículo 16. Aqui diz assim: ele foi a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito: o Espírito de Yahweh está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos presos, e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos, e para proclamar o ano aceitável de Yahweh. Então aqui no caso não é um ano, a palavra seria o ano aceitável de Yahweh. Mas a questão que eu quero mostrar aqui para os irmãos é o seguinte: todo dia 10 do mês de Tishri, eles tocavam a trombeta anunciando a chegada do ano jubileu. O ano aceitável de Yahweh aqui é o ano jubileu. Então Yaucha chegou para anunciar o ano jubileu, porque estava para completar-se 4.000 anos. Ele iria morrer com 4.000 anos. A partir dali, aquele ano agora era um ano jubileu. Então Yaucha veio para anunciar o ano jubileu. Então quando ele entrou dentro da sinagoga aqui, ele entrou no mês de Tishri. E no dia 10, eles anunciavam, tocavam trombeta em todo Israel, anunciando o ano jubileu. No dia 15 de Tishri, começava a festa dos tabernáculos, a festa das tendas. Então veja bem, meus irmãos. Yaucha, aqui, estava começando o seu ministério. Lucas capítulo 4, versículo 16. Ele estava começando o seu ministério. Então ele estava começando o seu ministério no mês de Tishri. Aí, ó, coladinho na festa das tendas, coladinho na festa dos tabernáculos.
Tá entendendo, irmãos? Que encaixa mais uma vez aí, que ele começou a pregar no mês de outubro ali, começou a pregar e pregou mais 6 meses. Espero que aí os irmãos entenderam agora então. Ele começou a anunciar o ano jubileu. E Yahshua era a trombeta que estava anunciando a chegada do ano jubileu. A chegada do ano jubileu. Então, irmãos, Yahshua estava anunciando o ano jubileu. Olha o quanto que isso é tremendo, irmãos. Presta atenção, irmãos. Eu falei com os irmãos que João Batista pregou 6 meses e Yahshua pregou 6 meses. Vou provar para os irmãos agora mais uma vez. João Batista começou a pregar no mês de Nissan, no mês de Abib. Ele começou a pregar no mês de abril, no mês de Nissan. E aí ele pregou até o 6º mês. Por quê? Porque ele pregou 6 meses e Yahshua pregou mais 6 meses. Então ele começou a pregar no primeiro mês, no mês de Nissan. E pregou até o 6º mês. Quando chegou no 7º mês, quem iria pregar agora? Yahshua. Agora olha o que está escrito no livro de Levítico, capítulo 25, versículo 9 em diante. Aqui diz assim: no 7º mês, aí ó, Yahshua começou a pregar então no 7º mês. No 7º mês, no 10º dia, farás ressoar o toque da trombeta. No dia das expiações, farei soar a trombeta em todo o país. Declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu, tá vendo? Cada um de vós retornará ao seu patrimônio e cada um de vós voltará ao seu clã. O 50º ano será para vós um ano jubileu. Então, o que acontece? Yahshua começou a anunciar o ano jubileu. Em que mês? No 7º mês. Então, João Batista começou a pregar no mês de Nissan e Yahshua terminou a sua pregação no mês de Nissan. Então, cada um pregou 6 meses. Entendeu, irmãos? O quanto é tremenda a palavra do Eterno? Tudo encaixou agora perfeitamente. Então, resumindo, meus irmãos, olha aqui, ó. Mês de Nissan, correspondendo então ao mês de abril. Esse é o primeiro mês no calendário de Israel. Mês de Iá, correspondendo ao mês de maio. Esse é o segundo mês no calendário de Israel. Mês de Sivan, correspondendo ao mês de junho, terceiro mês. Mês de Tamuz, correspondendo ao mês de julho, quarto mês no calendário de Israel. Mês de Ave, correspondendo ao mês de agosto, quinto mês no mês de Israel. Elu, correspondendo a setembro. Esse é o 6º mês no calendário de Israel. Tishri, correspondendo ao mês de outubro. Esse é o 7º mês no calendário de Israel. João Batista começou a pregar então no primeiro mês de Israel, que é o mês de Nissan. Esse é o primeiro mês no calendário de Israel, corresponde ao nosso mês de abril. Então ele começou a pregar aqui. Agora olha o que acontece. Ele pregou 6 meses. Então ele pregou até o mês de setembro. Aqui ele terminou a pregação dele. E Yahshua começou a pregar no mês de Tishri, que é o 7º mês, corresponde ao nosso mês de outubro. E Yahshua começou a pregar então no 7º mês. Aí agora nós entendemos o livro de Levítico. Levítico 25, versículo 9 e 10 fala: toque a trombeta no dia 10 do 7º mês, anunciando o ano jubileu. Aí confirma então Lucas 4, versículo 16 e 18. Foi quando Yahshua entrou dentro da sinagoga para poder pregar. Ele abriu o pergaminho do livro de Isaías e começou a pregar essa passagem aqui, ó. Então Yahshua começou a pregar em que mês? Yahshua começou a pregar no 7º mês, no mês de Tishri, que corresponde ao nosso mês de outubro. Ok, irmãos? Agora, irmãos, o que eu quero passar para os irmãos é o seguinte. Eu falei no início que Lucas 10, versículo 35, Yahshua deu 2 denários para aquele homem lá cuidar. Ele era um bom samaritano que deu 2 denários para aquele homem cuidar daquele ferido. E eu mostrei para os irmãos que 1 denário equivale a 1 dia de serviço. 2 denários equivale a 2 dias de serviço. E no livro de Pedro e no livro de Salmos, fala que 1 dia para o Eterno é como 1000 anos. Então 2 denários equivale a 2000 anos. E aí, por que eu estou mostrando isso para os irmãos? Porque ele virou e falou assim: na minha volta eu te recuperarei. Então Yahshua está falando: eu vou voltar com 2000 anos. Eu vou voltar. Ele mostrou para nós que ele vai voltar com 2000 anos. E aí, 2000 anos a partir de quanto? 2000 anos a partir de quando ele morreu. Ele morreu no ano 30, no dia 7 de abril do ano 30, nós vimos aí. Então agora o que acontece, irmãos? Em 2030, vai completar-se os 2000 anos que ele deu, o prazo que ele deu. Então você tem que somar 2030 menos 7, porque a igreja de Filadélfia ela não vai passar pela tribulação. Nós já mostramos isso em vários vídeos aí, ó. Apocalipse 3:10, porque guardasse minha palavra da perseverança, também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro.
Isaías, entra nos teus aposentos até que passe a minha ira. São vários versículos que nós mostramos aí, vários estudos que nós fizemos mostrando que a igreja de Filadélfia não vai passar pela tribulação. Então, 2030 menos 7 é quanto? 2023. Então, mostra que em abril agora, dia 7 de abril, tudo aponta para o arrebatamento acontecer, o arrebatamento dos vencedores. E em 2030, Yahshua voltar nas nuvens. Por quê? Porque nós mostramos aí o calendário caraíta. Vou colocar a página aí para vocês verem. O calendário caraíta que é o calendário verdadeiro. O calendário caraíta mostra que em abril vai completar-se 5.993 anos. O Eterno deu prazo de 6.000 anos para resgatar o homem e resgatar a terra novamente. Por isso que em Apocalipse capítulo 10 fala que o anjo, que é Yahshua, ele vai colocar um pé no mar e outro sobre a terra. Vai jurar para aquele que vive para todo sempre. E lá está escrito assim, não há mais tempo. É a hora que ele vai tomar posse da terra para o Eterno. Então Yahshua vai resgatar a terra novamente para o Eterno. Porque a terra foi entregue na mão do inimigo. O inimigo está escravizando as pessoas. E desde quando Adão caiu. Mas aí agora Yahshua vem com o seu resgate, que leva 6.000 anos. Então o calendário caraíta está correto. Eles pregam que com 6.000 anos o Messias tem que vir. Ele vai vir fazer o quê? Ele vai vir estabelecer o milênio, o 7º milênio, o milênio do descanso. E outra coisa que eu quero mostrar para os irmãos aqui é isso aqui, ó. Vou ler nessa Bíblia aqui, ó, a Bíblia antiga que eu tenho aqui. Oséias capítulo 5, versículo 14 diz assim: porque eu serei para Efraim como uma loba, e para a casa de Judá como um leãozinho. Eu mesmo tomarei a minha presa, e ir-me-ei com ela. Eu a levarei, e ninguém me arrancará das mãos. Irei e voltarei para a minha habitação, até que vós caiais na última miséria, e busqueis a minha face. É Yahshua falando. Yahshua falou, eu sou como um leão, que vou pegar a minha presa e vou levar embora lá para a minha casa. Isso aqui é o arrebatamento, que ele vai levar os vencedores. Até que vocês caiam na miséria e me reconheçam como Salvador, porque vocês não me reconheceram. Vocês estão lá pregando até hoje que Yahshua não veio. Então Yahshua vai fazer o arrebatamento, vai esperar passar 7 anos, que no final da tribulação, no final dos 7 anos, a Escritura diz que o Eterno vai derramar do seu Espírito sobre os judeus, sobre os Ialdins, e eles vão clamar pelo unigênito do Pai. Eles vão reconhecer, falar, você é o verdadeiro Messias que haveria de vir. E aí Yahshua vem para poder salvar eles na guerra do Armagedon, porque eles vão estar cercados pelo exército do anticristo. Então Yahshua vai vir para arrebentar o exército do anticristo e livrar Israel na última hora. Então por isso que aqui ele fala, até que vocês caiam na miséria e busquem a minha face. Ele vai dizer, você é o Mashiach que tinha vindo mesmo e nós não reconhecemos, mas agora nós reconhecemos. Salva-nos. E aí, por quê? Porque o Eterno vai derramar o Espírito dele sobre eles, eles vai clamar pelo Filho unigênito, está escrito no livro de Zacarias. Agora, o versículo 6 diz assim, eles vendo-se na sua tribulação, eles vendo-se na sua tribulação, que eles vai estar no meio da tribulação, os judeus, dar-se-ão pressa a recorrer a mim. Vinde, dirão, e voltemos para Ial, porque ele nos cativou, e ele nos livrará, e ele nos feriu, e ele nos curará. Ele nos dará a vida. Ial despedaçou eles, e Ial ia ligar eles novamente, cada osso ao seu osso. 1948 isso aconteceu. Ele nos dará a vida em 2 dias. Ao 3º dia, nos ressuscitará, e nós viveremos na sua presença. Entremos na ciência de Ial e o seguiremos a fim de conhecer. A sua vinda está preparada como a da aurora. Ele descerá como nós, como a chuva temporã, como chuvas de primavera. E seródio, como a chuva de temporã e a chuva de seródia costuma vir sobre nós. Então está falando da vinda dele agora. Está falando da vinda dele agora. Só que está falando que a vinda dele no 3º dia. Só que o que eu quero trazer para os irmãos aqui agora, 3º dia aqui agora, irmãos, não é questão de 3.000 anos, não. Não é questão de 3.000 anos, não. Aqui agora é questão de milênio. Quando se passa de 1.000 anos, 1.000 anos e 1 dia, começou-se o 2º milênio. 2.000 anos e 1 dia, começou-se o 3º milênio. Vou colocar o documento na tela para vocês verem. Então, quando ele fala assim, em 3 dias, ele falou agora, em 3 dias, ele nos ressuscitará e nós viveremos na sua presença, no milênio. Por quê? Porque na hora que completar 3 dias aqui, o que ele está querendo dizer com isso aqui? 3 dias, na verdade, é o 3º milênio. É o 3º milênio.
E o terceiro milênio começa quando, meus? O terceiro milênio começa quando completa 2001. Não é nem 2001 ano, não. É 2001 dia. 2001 dia. Completou 2001 dia, completou-se o terceiro milênio. Olha o documento na tela aí para vocês verem. Olha o documento aí. Então, o terceiro milênio completa na hora que completar 2000 anos. Completou 2000 anos, chegou-se o terceiro milênio. Viu aí? E o texto está falando também da volta dele. Fala, na hora que completar os 3 dias, a sua vinda é certa. Ele vai descer sobre nós como chuva de primavera. A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva de primavera. Então, meus irmãos, a questão é o seguinte: o tempo acabou e o Eterno mostrou todas essas questões para nós agora na última hora. Então, em abril do ano que vem, vai estar faltando 7 anos para completar-se 2000 anos a partir da morte de Auschwitz, que aconteceu no dia 7 de abril do ano 30. E vai estar faltando 7 anos para completar 6.000 anos no calendário verdadeiro de Israel. Tá no ano 5.992. Vai completar 5.993 em abril, porque o ano passa a ser contado é no mês de Nissan, no mês de Abib, que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 2. Então espero que os irmãos entenderam esse estudo. Fica na paz e na graça do Eterno, meus irmãos. Que Yahweh abençoe cada um de vocês.